Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o plano diretor da região metropolitana. Conosco no estúdio a deputada Aspásia Camargo e o deputado Luiz Paulo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Deputado, existe alguma intenção de se fazer um plano estratégico para essa região metropolitana do Rio? Sim, nós temos uma lei a esse respeito que já foi aprovada há 6 anos. E até sou coautor da mesma com o deputado, na época, o deputado Rodrigo, que hoje é prefeito, Rodrigo Neves, que hoje é prefeito de Niterói. Essa lei foi sancionada pelo governador Sérgio Cabral no primeiro ano do governo dele. E a gente, desde essa época, sonha que nós tenhamos um plano diretor, um plano estratégico, algo que organize a região metropolitana e que também crie uma forma dessa região metropolitana ser gerida, né? E também que tenha um fundo que possa financiar os investimentos metropolitanos de interesse comum de grupos de municípios, né? Para que só assim essa região que tem 78% da população do nosso estado possa se desenvolver mais harmonicamente. Deputada, a senhora tem uma atuação muito forte na região metropolitana do Rio. Realmente é uma área que precisa de investimentos, que precisa ser estrategicamente pensada, falando não só na região metropolitana, mas para concentrar esses serviços aqui na cidade do Rio? Bem, a primeira questão, eu não sei se eu tenho uma atuação forte. A Comissão de Saneamento trabalhou muito na região metropolitana e eu sempre tive, como o deputado Luiz Paulo há muito tempo vem militando, uma enorme preocupação com a institucionalidade, com a governança da região metropolitana, que é uma das mais desorganizadas do país, porque nós temos indicadores sociais muito ruins, ela é mal integrada, ela é muito dominada pela cidade do Rio de Janeiro, e eu acho que nós não fizemos os progressos que a região metropolitana de São Paulo e de Belo Horizonte fizeram. Então, nós temos um déficit social, um déficit de responsabilidades aí que tem que ser resolvido. Mas nós tivemos, no dia 28 de fevereiro, uma decisão do Supremo que, de certa maneira, resolveu uma pendência que havia muito grande, em que o Estado, né, se sentia o responsável e não só o coordenador, que ele deve de fato ser, como também o articulador e o realizador desse processo de integração metropolitana. Agora, o doutor Rodrigo, o nosso procurador aqui na casa, me deu as anotações que ele fez sobre a inconstitucionalidade da lei que está hoje vigente sobre região metropolitana, e eu acho que essa comissão que eu pedi para ser criada e que certamente, enfim, vai ter um papel interessante, né? O deputado Luiz Paulo me ajudou nessa proposta e alguns outros deputados que têm um conhecimento grande, uma representatividade grande na região metropolitana, para cumprir esse desafio. Nós passamos agora, a semana passada, eu e o deputado Luiz Paulo, o dia inteiro discutindo com o Banco Mundial e com o doutor Vicente Loureiro, que é o responsável por todo esse trabalho, esse plano estratégico metropolitano que vai ser elaborado pela subsecretaria dele. E estamos, assim, muito interessados em participar desse processo, em que a Assembleia Legislativa possa participar desse processo, mesmo sabendo que o artigo 6º, que define as competências do Estado da lei anterior, de 98, tem que ser reformulado. E eu acho que é o nosso papel, o meu, do deputado Luiz Paulo, e dos outros que irão compor a comissão. Estamos com um interesse muito grande nesse assunto, para que a gente possa, em primeiro lugar, criar o que o deputado mencionou aqui. A prioridade é a governança, porque nós estamos diante de um impasse, não é, deputado? A Constituição de 88, ela criou o federalismo trino e deu aos municípios uma autonomia muito grande. Só que ela criou a região metropolitana e disse que era responsabilidade do Estado, do governo estadual. E agora nós temos esse parecer do Supremo, que está sendo convertido num acórdão, que deve estar sendo publicado aí a qualquer momento, e nós precisamos sair desse impasse.
Porque se os municípios se julgam ameaçados por uma intervenção política, né, do Estado, do governo do Estado, isso não vai avançar. Então, nós precisamos criar confiança. Eu acho que o Poder Legislativo tem esse papel de moderador, de conciliador, porque nós temos nesta Assembleia representados diferentes partidos, né? Isso tem que ser suprapartidário, não pode ser politizado, como tantas coisas têm sido no Estado do Rio de Janeiro politizadas, né? Excesso de interferência e politização em coisas que são técnicas. Então, eu acho que é um processo técnico e o desafio é que todos os municípios, desde o mais poderoso, né, que é Duque de Caxias, que tem o maior PIB, etc., depois do Rio de Janeiro, passando pela Prefeitura do Rio de Janeiro, se interessem, participem e ajudem a criar essa governança. Eu acho que o deputado Luiz Paulo tem uma longa experiência, ele foi vice-governador do Estado, ele conhece muito bem isso. Todos os deputados que são da região metropolitana têm esse conhecimento e nós temos certeza que podemos dar uma contribuição para ajudar esse plano estratégico, que está sendo chamado assim, porque plano diretor, segundo esse artigo 6º, inciso 5º, não pode mais, né? O Estado não pode mais exercer funções de elaboração e supervisão de planos, programas e projetos relacionados e consubstanciados no plano diretor metropolitano. Eu até acho, Paulo, que foi um artifício interessante. Você chama isso de plano estratégico por quê? Porque para criar uma estrutura institucional que funcione, e nunca funcionou, essa é a realidade, o que pode unir as pessoas? É a ideia de ter um fundo, de ter recursos, coisa que o deputado Luiz Paulo vem falando também há muito tempo. Então a gente pode esperar que nas próximas semanas seja aprovado aqui na Alerj uma comissão... Está aprovada. Já está aprovada. Já foi aprovada semana passada. A gente tem uma perspectiva, então, de quando ela vai ser instalada? Vai ser instalada sim. Em breve. Imediato. Vamos fazer isso. Agora, deputado, faltam projetos? O que realmente falta na região metropolitana? Projetos existem? Falta pensar essa região como um todo? Exatamente. Olha só, eu sou conselheiro do Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Participei desse debate. E o que carece o Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro? Carece da cidade do Rio de Janeiro de ter dialogado com os diversos municípios da região metropolitana, que são seus confrontantes. Carece da própria prefeitura ter dialogado com o planejamento estratégico do próprio Estado. Então, essa é a primeira questão. A segunda, o Estado não tem mais nenhum órgão de planejamento. A Secretaria de Planejamento do Estado é de planejamento orçamentário e não de planejamento estratégico territorial. E esses modelos são repetidos nos municípios. Então, na verdade, a gente tem vivido décadas do fazer sem um planejamento estratégico e com um desperdício imenso de recursos e com resultado muito aquém do desejável. Porque os problemas nas regiões metropolitanas, os problemas são comuns, quer seja no transporte, quer seja na saúde, quer seja no saneamento básico. Essa decisão do Supremo veio motivada, basicamente, pela questão do saneamento básico, pela briga entre a SEDAI e os diversos municípios pelas concessões de saneamento, né? Ora, então, diante disso, o Supremo publicando o acórdão, né, porque o acórdão é a redação que enfecha um processo que durou lá quase 2 décadas em tramitação, vai dar uma nova diretriz para essas discussões no nosso país. Porque o fenômeno das regiões metropolitanas não são só do estado do Rio de Janeiro, não, estão no Brasil inteiro, né? São Paulo, inclusive, tem uma mega região metropolitana e tem avançado mais. E nós retrocedemos. Em 1975, quando fez a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos aqui a Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Essa Fundrem tinha um fundo,
Fundo Contábil da Região Metropolitana, que tratou de contratar levantamento aerofotogramétrico para preparar uma visão estratégica, etc, etc. Isso tudo foi extinto, isso tudo caiu no esquecimento. Então, hoje, anda tudo ao Deus dará. E isso não pode mais acontecer. Os municípios têm que dialogarem, têm que conversar entre si, conversarem com o Estado, para ter uma estratégia correta de desenvolvimento sustentável para a região metropolitana. Na opinião da senhora, deputada, essa secretaria, essa subsecretaria, conseguiria fazer esse papel de dialogar entre os municípios? Olha, ela já está fazendo, porque o doutor Vicente Loureiro é uma pessoa muito qualificada, muito preparada. O que eu acho é que falta vontade política. Nós mesmos estivemos lá na reunião, uma reunião fantástica, muito importante, mas não estava o governador, não estava o vice-governador, um prefeito ou dois vieram, né? Embora alguns secretários importantes viessem. É verdade que tinha havido já na véspera uma reunião com os prefeitos. Então, o que a gente precisa é jogar energia nesse processo, porque a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é viável, né? As pessoas, quando se mudam de pequenos municípios pobres e abandonados e vêm para a metrópole, né, eles sabem que as chances deles aumentam. Só que aumentam de uma maneira muito precária ainda. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, mais de 30% da população do Rio de Janeiro é de origem metropolitana, né? E, no entanto, as pessoas, quando você vê o mapa metropolitano do transporte, você se assusta com a precariedade. Primeiro, o metrô não existe, né? Não chega até lá, e é uma coisa precaríssima. E os trens que podiam ser e foram, há 100 anos atrás, nós começamos a construir essa base que hoje se estende e há décadas, né, há quase 80 anos, chega até Mangaratiba, está abandonada, né? Belford Roxo, tudo aquilo, abandonado, mas é uma realidade. E, no entanto, o Estado trata mal esses trens. Essa é a minha opinião, né? Trata mal, eu não vou culpar ninguém, mas a rede é assustadoramente grande e abandonada. E o metrô é uma rede cara e totalmente desigual, porque ela está praticamente em torno da região da orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma boa parte dessa rede. Eu acho que não é justo, né? E muitas coisas. No caso do saneamento, que é a minha comissão especial, eu sou presidente dessa comissão, eu vejo que realmente o deputado Luiz Paulo tem toda a razão. O que levou o Supremo a esse gesto definitivo com relação à região metropolitana foi a situação calamitosa dos municípios que nós visitamos e que não tem um mínimo de tratamento de esgoto necessário, nem de rede. E a SEDAI abusou dessa indefinição, achando que ela era titular do processo. Ela não é a titular do processo. Ela pode participar e deverá participar, como a Sabesp participa em São Paulo, mas com a concorrência, com uma política de tarifas que não existe, né? E que nós vemos que, inclusive, em 2000, o governador Garotinho fez uma portaria absurda, né? Entregando ao presidente da SEDAI o direito de estabelecer as tarifas que ele bem entendesse. Isso é absolutamente ilegal e inconstitucional e tudo isso tem que acabar. Eu tenho um projeto de lei que está sendo já em primeira votação, já está em segunda votação, vamos votar, e eu espero que a Assembleia dê o respaldo para que a SEDAI entre nos eixos, porque a governança tem que passar pelas instituições do Estado também. Não pode ser só para os prefeitos, nem só para as regiões, para as sub-regiões. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí.